Boa noite, camaradas. Esse é o canal Testemunhas de Karl Marx. No nosso quadro Biblioteca Marxista. Hoje nós vamos apresentar este livrinho aqui. A Revolução Burguesa no Brasil, de Florestan Fernandes. A Revolução Burguesa no Brasil é com certeza uma das principais obras marxistas brasileiras e talvez até mundiais. A importância da Revolução Burguesa no Brasil de Florestan Fernandes é justamente chegar a uma síntese e dar um diagnóstico dos debates marxistas em torno da formação social brasileira, em torno do desenvolvimento do capitalismo no Brasil e em torno da própria Revolução Brasileira. Então, a partir do período em que o marxismo ganha corpo no Brasil com a criação do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, em 1922, nós vamos ter um processo de recrudescimento da reflexão intelectual que tem o marxismo como referência. Então, nós vamos ter autores como Octávio Brandão, Astrogildo Pereira, Mário Pedrosa, Lúcio Xavier, que vão apresentar diversas perspectivas marxistas de interpretação do Brasil, ali na década de 30. No mesmo ambiente, intelectuais como Caio Prado Júnior vão iniciar também as suas reflexões sobre a formação econômica do Brasil e sobre a própria história do país em chave marxista. A década de 40, de 50 e de 60, principalmente no seu início, até a eclosão do golpe militar empresarial em 64, vai ser um espaço de amplos e ricos debates da intelectualidade marxista e brasileira de uma forma geral, sobre o Brasil. Vai constituir aquelas séries de autores, entre os quais o próprio Caio Prado, Celso Furtado, o próprio Florestan Fernandes, Jacob Gorender e tantos outros que vão se constituir como intérpretes do Brasil. Nessa obra, Florestan Fernandes ele nos afirma: ao se apelar para a noção de revolução burguesa, não se pretende explicar o presente do Brasil pelo passado dos povos europeus. Indaga-se, porém, quais foram e como se manifestaram as condições e os fatores históricos sociais que explicam como e por que se rompeu no Brasil com o imobilismo da ordem tradicionalista e se organizou a modernização como processo social. Em suma, a Revolução Burguesa não constitui um episódio histórico, mas um fenômeno estrutural que se pode reproduzir de modos relativamente variáveis, dadas certas condições ou circunstâncias, desde que certa sociedade nacional possa absorver o padrão de civilização que o converte numa necessidade histórico-social. Florestan Fernandes, portanto, trata da Revolução Burguesa não como um fato específico, como muitas vezes foi associado dentro da historiografia, como, por exemplo, a Revolução de 30, mas sim como um evolver histórico, um processo de longa duração, do qual ele vê o marco inicial no processo de independência. Mas como assim? A partir da independência do país, muito embora a formação social brasileira ainda seja escravista e os nexos de poder sejam mantidos nos marcos de uma sociedade patrimonialista e, portanto, muito distantes do que caracteriza seja o Estado moderno, seja aquilo que Florestan vai chamar de moderna sociedade competitiva, ainda num linguajar muito eifado da sociologia tradicional, não é? O marco inicial se torna na independência porque, de acordo com Florestan, determinados
mecanismos econômicos e políticos que estavam a cargo do poder colonial, do poder metropolitano da coroa portuguesa, eles vão ser internalizados. E esse processo de internalização de centros de poder, de consolidação de espaços de acumulação de capital através da exportação de mercadorias auferidas dentro de um modo de produção escravista colonial, que não é uma definição do Florestan, é uma definição mais específica do Jacob Corenda, que eu estou utilizando aqui. Essa canalização de recursos e essa centralização de poder político nas mãos da aristocracia escravista vão constituir alguns pressupostos para a conformação da Revolução Burguesa, que vai eclodir posteriormente. As transformações decorrentes desse processo de acumulação capitalista, que poderíamos chamar de primitiva, elas vão eclodir posteriormente com o processo de abolição da escravidão. A abolição da escravidão vai ser, de acordo com Florestan, um negócio dos brancos para os brancos. A grande massa negra escravizada vai ser excluída, seja dos mecanismos de ascensão social e mesmo de classificação social. Essa é uma ideia muito importante de Florestan Fernandes. Para Florestan Fernandes, no seio da problemática da Revolução Burguesa no Brasil, está a dissociação entre a democracia e o desenvolvimento capitalista. Nesse sentido, o processo de abolição da escravidão, de acordo com Florestan, não só na Revolução Burguesa no Brasil, mas também no seu clássico trabalho sobre a condição dos negros no pós-abolição, que é a situação dos negros, que ele discute a situação dos negros na sociedade de classes, né? Ele vai discutir ali que essa sociedade burguesa, num processo de sua transformação não democrática, vai levar a que os subalternos, aqui incluídos as amplas massas negras liberadas do trabalho escravizado, as massas operárias imigrantes que se constituíam naquele momento, e a grande multidão daqueles que ele caracteriza como excluídos, ou seja, aqueles que não conseguem se classificar de nenhuma forma e vivem na massa marginal do sistema capitalista, eles não conseguem se tornar interlocutores sequer ao patamar de cidadão, ou seja, eles não têm assegurados os pressupostos que são típicos de uma sociedade de mercado e competitiva. O que nós estamos colocando aqui, portanto, é que as tarefas democráticas que a Revolução Burguesa levou adiante em certos países do centro do capitalismo não são efetivadas no processo de transformação capitalista brasileira. E, portanto, este processo se dá como um processo de exclusão das grandes massas do cenário da decisão política. Essa problemática é aquilo que constitui o cerne do conceito fundamental que Florestan Fernandes irá construir como síntese desse processo histórico, que é o conceito de autocracia burguesa. A autocracia burguesa é aquele regime de classes, de dominação de classes, que se constitui pela completa exclusão dos subalternos dos mecanismos de poder, ou seja, os subalternos não conseguem se elevar ao nível de participação político mínimo que caracterizaria uma sociedade minimamente democrática. Estamos falando aqui dos termos de uma sociedade de democracia liberal. E eles não conseguem se classificar socialmente, no sentido de serem aceitos como interlocutores legítimos do poder político. Portanto, não alcançam a cidadania. Cumpre assinalar, portanto,
que Florestan Fernandes ele traz dentro da sua teoria sobre a Revolução Burguesa no Brasil uma influência que podemos referir aqui à obra do intelectual Leon Trotsky, o revolucionário russo, na sua teoria do desenvolvimento desigual e combinado, onde Trotsky, na teoria da revolução permanente, que é uma espécie de aplicação política da teoria do desenvolvimento desigual e combinado, vai apontar que na era contemporânea as tarefas democráticas e nacionais que foram cumpridas pelas revoluções clássicas da burguesia europeia não podem mais ser levadas adiante por estas burguesias. No caso específico, a burguesia periférica brasileira, ela vai possuir uma espécie de padrão e regime de dominação de classes que constitui a moderna sociedade capitalista, com base naquilo que, inspirado em Gramsci, em alguns momentos, nós poderíamos chamar de revolução passiva, ou de revolução restauração, ou ainda valendo-se de Lenin e Lukács, de via prussiana. Então, todas essas influências intelectuais, elas entram, sim, dentro da conformação daquilo que vai ser a Revolução Burguesa no Brasil. Mas atentando para o ponto específico do desenvolvimento da autocracia burguesa, Florestan vai argumentar que o fundamento material deste regime de dominação de classes é a exploração dual do excedente econômico, ou seja, a exploração que é exercida tanto pela classe dominante local quanto pela classe dominante imperialista, né, na conformação de um regime de acumulação superexplorador, aquilo que Rui Mauro Marini denominou de superexploração do trabalho como traço característico dos regimes de acumulação dependentes e periféricos. No que tange à constituição política da autocracia, Florestan vai dizer que a forma como se deu a gestação da burguesia nacional vai ser uma espécie de transação entre as elites escravocratas e as novas e ascendentes classe dominante. Ou seja, que existe um momento em que existe uma fusão entre setores de classe dominante e que a própria burguesia ela vai se constituir a partir de duas origens. Uma pequena fração de imigrantes que aqui vão poder ascender socialmente e vão ser incorporados às elites dominantes, e de outro lado, setores da própria classe escravocrata, que vão em determinado momento transformar-se em agentes de um capitalismo, aliado também àqueles que estavam trabalhando no setor de exportação. Então, essa imbrincação entre setores tradicionais e setores ditos modernos da própria classe dominante vai fazer com que o tom do processo de transição e modernização capitalista seja dado pelos interesses de uma classe dominante reacionária, que não tem quaisquer interesse na criação de uma democracia, ou que prefere manter essa democracia apenas como um regime formal, mas na prática vai garantir a existência daquilo que Florestan vai chamar de duas nações, uma pequena e restrita nação que tem acesso ao exercício do poder político e à participação política, por saber, a própria classe dominante, e de outro lado, a grande massa subalterna de trabalhadores, operários, negros, camponeses, que está excluída de quaisquer nível de participação no poder político, ou para os quais o poder continua sendo, na maior parte da sua extensão, um poder policial de repressão. No contexto da década de 50, Florestan vai dizer que o surgimento de uma fração burguesa, mesmo que minoritária, que tinha um caráter relativamente modernizador e democrático, não vai encontrar uma substância na própria classe dominante, mas vai ser o suficiente para colocar os mecanismos de alerta
da classe dominante com a ameaça da erosão dos seus próprios privilégios. Então, aquele momento que caracteriza um certo ascenso de lutas populares, em que um setor dissidente da burguesia variava em conciliar com esses setores e o próprio imperialismo, e de outro, acenar para os setores populares, então se organizando, vai levar com que o endurecimento da posição dos setores mais expressivos dessa classe dominante, que vão optar por se conluiar com o próprio imperialismo e com os setores militares para orquestrar o golpe de 64. O golpe de 64 para Florestan, portanto, demonstra e deixa a nu o caráter autocrático da democracia burguesa no Brasil, mesmo aquela que existia formalmente entre 1945 e 1964. É bom lembrar das formas de controle sindical, de controle sobre os sindicatos que eram exercidos. É bom lembrar sobre a cassação do registro do Partido Comunista Brasileiro em 1947, partido este que teve apenas 2 anos ao longo de toda a sua existência, até pelo menos a década de 80, de legalidade. Então, todos esses fatores demonstram que a burguesia escolheu como inimigo no processo de transformação capitalista os setores subalternos. E, portanto, a Revolução Burguesa para Florestan Fernandes pode ser caracterizada como uma contra-revolução permanente e preventiva, fazendo aqui analogia ao conceito de revolução permanente de Trotsky. Seria justamente a sua inversão, ou seja, a contra-revolução se tornaria permanente e as diversas fases do regime de autocracia burguesa, fossem elas formalmente democráticas ou fossem elas abertamente ditatoriais, são as manifestações específicas e circunstanciais de uma substância autocrática e repressiva que marca a formação do Estado moderno brasileiro. Assim, para Florestan Fernandes, as reservas de opressão e de repressão de uma sociedade de classes em formação foram mobilizadas para solapar e para impedir que as massas populares conquistassem de fato um espaço político dentro da ordem. Florestan Fernandes percebe assim que o movimento de constituição do regime empresarial militar no Brasil não é mais do que uma forma hipostasiada do próprio desenvolvimento histórico da autocracia burguesa. E Florestan vai perceber que mesmo com um processo de transição lenta, gradual e segura, caracterizado pelo regime militar, e mesmo com as pressões advindas das classes subalternas, que na década de 80 vão protagonizar fortes lutas, a criação de organizações relativamente autônomas, como por exemplo o próprio PT, a CUT e o MST, ainda assim, a classe dominante será capaz de neutralizar e de controlar os centros do poder, fazendo com que a autocracia burguesa possa continuar a existir. E Florestan ainda vai lançar a hipótese histórica de que uma democracia de cooptação pudesse ser uma forma de autocracia burguesa se perpetuar, ainda que sob a existência formal de um regime democrático. Essa democracia de cooptação significava a canalização dos impulsos de rebeldia subalterna para os mecanismos institucionais, ao mesmo tempo em que preservava-se o núcleo duro da dominação autocrática, como, por exemplo, a tutela militar sobre o Estado, que fica caracterizada no regime da Constituição de 1988. Obviamente que outros mecanismos de controle e de repressão
vão ser criados. E aqui nós poderíamos citar, a título de conclusão e certa alusão histórica no nosso contexto, a forma como o regime eleitoral brasileiro pós-88 foi caracterizado por uma forte dose de controle do executivo sobre o conjunto das instituições estatais. Nós podemos também perceber aqui como formas recicladas de patrimonialismo e de coronelismo ainda hoje são utilizadas para a eleição de bancadas parlamentares no Congressos nacionais e locais. E nós podemos também perceber a influência devastadora do poder dito econômico, ou seja, do próprio capital, sobre o processo eleitoral. Todos esses mecanismos, aliados a um desenvolvimento de um truculento aparato repressivo, dos quais as polícias militares estaduais são o exemplo mais acabado e que promovem anualmente um genocídio da juventude negra e favelada no país, como acabamos de assistir. Isso demonstra que uma forte dose de coerção é ainda necessária à manutenção desse regime de dominação de classe. É exatamente por isso que Florestan o caracteriza como um regime de dominação de classes de baixa capacidade hegemônica, porque este regime não tem a capacidade de capturar, por um longo prazo, o consenso ativo das massas subalternas. É exatamente porque, devido à forma específica de desenvolvimento capitalista, que se baseia na extração dual do excedente compartilhado entre os centros imperialistas e a burguesia dita interna, cada vez mais compradora, o que ocorre é que resta muito pouco para oferecer como migalhas aos subalternos, capaz de criar elementos para uma democracia nos marcos burgueses tradicionais. Então, assim, podemos concluir da análise da obra A Revolução Burguesa no Brasil que o regime de dominação de classe no Brasil é autocrático, o que significa a exclusão da efetiva participação política das massas subalternas ou a esterilização dos seus momentos de auto-organização e rebeldia, o que podemos assinalar com o processo de transformismo que caracterizou a nova república e que levou a esterilizar os principais mecanismos organizados ao longo da década de 80 pela classe trabalhadora. Por fim, este vídeo foi apenas uma introdução a esse magnus opus, ou seja, essa obra máxima do grande Florestan Fernandes, e é um convite à leitura e o estudo sistemático da obra. Curtam, compartilhem e comentem. Testemunhas de Karl Marx. Saudações revolucionárias.